Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da jogada de mestre do Ciro Nogueira do PP. Meu amigo, muito engraçado. Isso, o pessoal esquerdista tá uma arara, cara. Eles estão tudo quanto é jornal aqui, ó. Não, porque ex-ministro de Bolsonaro dificulta a isenção. Emenda do PP dificulta a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ciro Nogueira reduz IR de milionário e dificulta a isenção. Não, peraí. O governo Lula foi lá na televisão e falou que ia dar isenção para quem ganha até 5 mil reais. Isso está mantido. Vai ter isenção para quem ganha até 5 mil reais. Lindo de morrer. Agora, o Lula, ele queria, além disso, ganhar mais dinheiro, roubando mais de milionários, né? E aí, no final das contas, o que o Ciro Nogueira está propondo é o seguinte, tem que ser equilibrado. O que você está tirando dos milionários tem que ser equivalente ao que você deixou de roubar dos mais pobres, né, do pessoal até 5 mil reais. E aí, meu amigo, aí o pessoal do PT está chateado, porque eles estavam esperando que aumentar a arrecadação. Na verdade, eles estavam esperando que o Congresso bloqueasse esse PL, tá? Porque o Lula sabe que isso não vai passar. Mas o que ele queria dizer? Ele queria chegar em 2026 e falar, olha só, eu dei a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais. O Congresso é que não aprovou, o Congresso, esse Congresso de direita aí é que não aprovou essa coisa. Você vote na esquerda que a gente vai fazer a isenção ano que vem, não sei o que lá e coisa e tal. Só que o que o Ciro Nogueira fez foi dar o troco. O que o Ciro Nogueira fez? Ele foi lá e tirou a parte, ou diminuiu o imposto para os super ricos, deixou só o equilíbrio certinho, 0 a 0, a coisa dos super ricos com o pessoal que ganha até 5 mil reais. O governo Lula ficou uma arara, porque aí o governo Lula não vai querer aprovar isso daqui, ou seja, o Congresso jogou de volta para o governo o problema, né? Agora, se o Lula não quiser aprovar essa medida, ele vai ter que vetar. Aí o Lula que se vira aí, vai dizer pro pessoal que vetou, né? Porque o Lula queria ficar com o bônus de dizer que aprovou a isenção e o ônus fica com o Congresso que se vira. Agora não, agora jogou tudo pro governo de novo. Achei linda essa proposta aqui. Essa notícia foi sugerida por Carla, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse negócio de isenção para quem ganha até 5 mil reais, eu acho excelente. Eu sou libertário. Tem que ter isenção para todo mundo mesmo. Eu acho que tem que ter isenção para quem ganha até 5 milhões de reais. Por dia, por hora, por segundo. Não tem que ter imposto. Imposto é roubo. Então, eu sou totalmente favorável a essa isenção de 5 mil. Mas eu sou contrário a aumentar imposto para os mais ricos. Porque imposto para os mais ricos, primeiro, que é muito pior do que o mais rico sair do Brasil e não pagar imposto. O mais rico, quando sai do país, ele leva o dinheiro dele. Então tem menos investimento, tem menos capital de giro, tem menos gente comprando serviços de luxo, piora a economia como um todo. É só você ver todos os países que implementaram imposto sobre os mais ricos e muitos deles voltaram atrás, inclusive. A França voltou atrás, um monte voltou atrás. Os que não voltaram atrás ficou no 0 a 0. Não ganharam absolutamente nada com a receita de imposto sobre os mais ricos, aí ficam mantendo o imposto sobre os mais ricos só para dizer que estão fazendo justiça social e não sei o que lá. Na verdade, como eu falo para vocês, o problema não é nem o fato de não arrecadar mais, é o dano que isso causa na economia normal, né? Quando o pessoal olha pelo sentido da arrecadação, os ricos foram embora, então a gente não arrecadou mais. Não faz diferença, não arrecadamos mais, mas não arrecadamos menos também. Não, o problema é que na economia real, que é a economia de verdade, aquela que sustenta a sociedade das pessoas comprando e vendendo, as pessoas com muito dinheiro, que são aquelas pessoas que podem investir em novas empresas, investir em coisas de longo prazo e coisa e tal, essas pessoas foram embora. E aí, ou seja, a economia sofre muito com isso, né? Então é uma ideia idiota essa ideia de imposto sobre os mais ricos. Então, eu cheguei a falar isso no meu vídeo. Será que o Ciro Nogueira assiste o Ancapsu? Pode ser que ele tenha tirado essa ideia do meu vídeo, hein? Porque eu falei no meu vídeo que uma coisa que o Congresso poderia fazer com esse projeto do Lula era justamente isso, era tirar a receita, tirar o imposto dos mais ricos e aprovar só a isenção. O Lula não está falando que quer isenção para quem ganha até 5 mil? Tá aí, Lula, tá aprovada a isenção para quem ganha até 5 mil. Não, mas tinha que aprovar. Não, essa outra parte a gente não aprovou, não. O Congresso não é obrigado a aprovar a coisa toda, ele aprova a parte que vem para ele. Se o Lula acha que não vale, então o Lula que vete, né? Ou seja, repara a beleza da coisa, né? O Lula estava todo crente que abafou, né? Não, mandei um projeto para o Congresso, agora o Congresso vai ter que aprovar, ou então vai ficar com a fama de que prejudicou os brasileiros, que não aprovou. O Lula não queria que esse projeto fosse aprovado. Ele não quer que ele seja aprovado. Eu acho pouco provável que seja aprovado de qualquer forma. Mas o que o Lula queria? Queria poder dizer em 2026 que, olha só, eu dei a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, foi o Congresso que bloqueou.
entendeu? Aí a expectativa dele é dizer que ele é bonzinho e tirar voto da direita no Congresso, né? Só que aí o Congresso deu o troco direitinho, como eu tinha falado no meu vídeo. Porra, aprova parte da isenção e não aprova parte do imposto. Pronto. Simples. Excelente, lindo de morrer. Engraçado que não foi nem o Ciro Nogueira que fez esse negócio, não, tá? Foi um outro deputado do PP lá, do partido do Ciro Nogueira, né? Mas eles botam aqui que foi o Ciro Nogueira, porque eles estão querendo dizer que não, que olha só, é o Bolsonaro que tá vetando a isenção para 5 mil. Não tá vetando, não. A isenção vai passar. Fica tranquilo, Lula, a isenção vai passar. Pode ser que o imposto para milionários não passe, mas a isenção vai passar. A isenção para quem ganha até 5 mil vai passar. E, de novo, a conta que eles fizeram aqui foi justíssima. Que, na verdade, nem se fosse eu, teria cancelado. Cancela o imposto para quem ganha muito dinheiro e aprova só a isenção. Lindo de morrer. Agora, ele fez uma coisa ainda mais justa, né? Ele reduziu a alíquota de 10% para 4%. Ou seja, o Lula, ele esperava com essa história toda ainda ter um superávit de 25 bilhões de reais, ou seja, ia arrecadar mais 25 bilhões de reais, mesmo com a isenção para o pessoal mais pobre, como ia ter mais imposto para o mais rico, entendeu? Ia ter mais imposto para o mais rico do que isenção para os mais pobres. Então ia acabar compensando, ele ia ganhar 25 bilhões de reais a mais. Com isso, a isenção, o superávit ficaria só de 5 bilhões, muito menos. Mas é o justo, porque você teria que equilibrar, teria que ser zero esse superávit aí, né? Se a ideia do Lula era realmente tirar dos ricos para dar para os pobres, né, teria que ser zero o negócio, para equilibrar a coisa. Não é isso que o Lula quer. O Lula quer mais imposto, ele quer arrecadar mais, ele quer ter mais dinheiro para dar para os cupincha dele, para dar para o sindicalista lá que ele colocou nas estatais, para esse pessoal todo, né? O que ele fez aqui foi equilibrar, né? Então aqui, ó, o que estão falando aqui, o pessoal reclamando que não sei o que lá. Ou seja, o que o Lula vai fazer? Se for aprovado desse jeito, o Lula vai ter que vetar. O Lula vai vetar porque ele não vai ganhar nada com isso, então ele vai vetar. E aí vai ficar ruim para ele politicamente, né? Ou seja, o pessoal da Câmara inverteu o jogo. O Lula queria deixar o custo de recusar essa proposta para o pessoal da Câmara só para ele poder dizer que ele aprovou. Foi a Câmara que não aprovou. Agora a Câmara vai aprovar a isenção, por mais que eles estejam falando aqui, não porque foi o partido do ex-ministro do Bolsonaro, o PP, que dificultou. Não, o PP não dificultou nada, não. A isenção está aprovada no Congresso. Agora o Lula, é só o Lula sancionar lá, é só o Lula sancionar que está valendo, pronto. Mas aí vai ter que cortar gasto do governo. Boa sorte, Lula, corta gasto do governo, é só cortar gasto do governo. 100%, sem problema nenhum, né? Enfim, o pessoal tá uma arara, cara, o pessoal da esquerda tá uma... Parabéns ao Ciro Nogueira. Nem foi o Ciro Nogueira, cara, foi um deputado do partido do Ciro Nogueira. Não fala aqui o nome do deputado não, que botou essa emenda para fazer esse tipo de coisa, né, para reduzir essa alíquota aqui. Parabéns ao deputado que fez isso daí, excelente notícia, realmente conseguiu dar um nó no Lula, um nó tático no Lula nessa história, né? Seria melhor se tivesse cancelado toda essa parte, né? Deixa a parte, aprova a parte da isenção para 5 mil reais e corta a parte do imposto para os mais ricos. Pronto, ninguém prejudicado, só o Lula que vai ter que se virar agora com o governo lá. É muito engraçado isso, cara. Aí, ainda falando aqui, olha os argumentos do cara. Não porque é uma minoria que paga isso, né? Ou seja, a proposta do cara é pega esse pessoal, mata todo mundo, tira os órgãos, vende os órgãos para dar dinheiro pra galera, né? Se fosse para dar dinheiro pro pobre, você poderia até ter um ponto aqui, mas não é, cara. Esse dinheiro vai pro governo, cara, vai pro sindicalista do Lula, não vai pro pobre coisa nenhuma. Essa lorota de que dinheiro vai pro pobre nada, vai pros ladrões lá do Odebrecht, vai para os amiguinhos do Lula, lá para os corruptos que vivem nesse governo do Lula. É para isso que vai esse dinheiro aqui. E, de novo, é importante ter milionários numa economia. Uma economia sem milionários vai à falência, não funciona nada. É preciso ter gente com excesso de dinheiro para poder investir em novas empresas, em novos negócios, né? Então essa ideia de ver o milionário como uma coisa ruim e coisa tal, tomem cuidado com isso, tá? Todas as economias que foram nesse sentido acabaram se ferrando completamente. Esse caso aqui é bem emblemático, né? Como é que a esquerda tá fudida. Não é à toa que estão reclamando, estão chorando pra caramba, tentando jogar a culpa no Ciro Nogueira. Meu amigo, ô Lula, quem vai ter que assinar o veto do projeto vai ser você, meu amigo. Vai todo mundo saber que foi você que vetou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.